Alencar, representando a Central dos Sindicatos Brasileiros, CSB. Boa tarde. Gostaria inicialmente de agradecer ao deputado Leonardo Monteiro pela iniciativa de trazer a essa casa a oportunidade de diálogos referente a duas medidas provisórias que impactam na sociedade como um todo. Falo aqui em nome da CSB, que tem como presidente Antônio Neto a missão de aclarar qual é o pensamento da classe trabalhadora quanto aos efeitos dessas medidas que foram adotadas. Eu trouxe uma apresentação que é bastante extensa, que com certeza não conseguirei passar aqui para vocês os pontos principais a miúde, mas destacarei, peço permissão aqui à mesa para poder fazer uma apresentação, no sentido daqueles pontos que efetivamente impactam na classe trabalhadora. Nós temos aí duas medidas provisórias, a 871 e a 873. A 871, que vem no sentido de alterar as concessões de benefícios previdenciários. Sim, alterar a concessão de benefícios previdenciários. Não somente na questão de combate a fraudes nas concessões. Ela altera requisitos para a concessão de benefícios. Essa medida provisória, ela afronta diretamente o artigo 62 da Constituição Federal, que limita a adoção de medidas provisórias apenas para casos de relevância e urgência. Não vemos a relevância e urgência para que o governo adote essa técnica legislativa de adição de medidas provisórias, contrariando a construção democrática de atos legislativos e trazendo o afastamento da participação e do diálogo essenciais à manutenção da paz social e do crescimento com desenvolvimento sustentável e respeito a todos os direitos trabalhistas. A MP 873, ela traz alterações nas regras de recolhimento e desconto das contribuições devidas às entidades sindicais, também ferindo gravemente dispositivos constitucionais, como previsto no artigo 62, que não permite que seja esse assunto legislado via medida provisória, e também fere o artigo 8º, inciso 4º da Constituição Federal, que ali, de forma expressa, estabelece a possibilidade de, por meio de Assembleia Geral, estabelecer contribuições para as categorias, independente daquela prevista em lei, com forma de desconto em folha de pagamento. O artigo 4º da Constituição Federal traz expressamente com desconto em folha, aprovadas em assembleias e previstas em lei. Então, há uma contrariedade expressa ao dispositivo constitucional. Pode passar? Nós temos aí, pode passar, porque o tempo a título exemplificativo de que o teor da MP 871, ela não é de combate à fraude, e sim de mudanças de requisito para acesso a benefícios. A gente vem escutando muito de que a reforma da Previdência está por vir. Não. Com a adoção da medida provisória 871, a reforma da Previdência já está acontecendo, já aconteceu, a partir do momento que a medida provisória ela tem efeito imediato, e o efeito imediato recai sobre a classe trabalhadora que hoje encontra-se em ambiente de trabalho, já sem acesso a uma proteção social. A título de exemplo, nós temos aí a extinção, não tenham dúvida de que isso promove a extinção do benefício de auxílio-reclusão. O auxílio-reclusão, ele tinha, dentro da norma, antes da alteração da MP 871, a prestação era feita para dependentes de presos em regime semiaberto e fechado. E bastava uma única contribuição ao INSS antes da prisão. Com a medida provisória 871, estabelece que só é devido a quem tem regime fechado e estabelece uma carência mínima de 24 contribuições mensais.
olhando o mercado de trabalho brasileiro, nós podemos afirmar, deputado, que não existe a possibilidade daquele que está hoje em situação de retenção da sua liberdade, de ter mudado tanto e ter cometido crime a ponto de estar preso, que ele não tenha as 24 contribuições. Ele não estava em ambiente de trabalho, ele estava fora do ambiente de trabalho. Como ele poderia ter 24 contribuições para poder a sua família também não ser afetada por um tipo de contribuição dessa natureza? Então, eu trago o auxílio reclusão como um caso emblemático de que a 871 ela retira benefícios sociais essenciais à manutenção da paz social. Ela traz prejuízos à família daquele que cometeu crimes e que hoje está em regime aberto, semiaberto, trazendo aqui uma previsão de uma necessidade de 24 contribuições, o que nos traz, na análise comparativa do mercado de trabalho hoje e com a regra posta pela medida provisória 871, que há a extinção do benefício do auxílio reclusão, deixando toda a família da classe trabalhadora. A medida traz benefícios para um possível resgate daquela família que fica sem alento e sem nenhum tipo de poder econômico para a sua manutenção. Pensão por morte. A nova regra traz também novos requisitos. Pode passar. Ao salário maternidade, graças a Deus, agora, foi um dos pontos que teve alteração no relatório apresentado pela comissão, por reconhecer medida provisória não pode trazer alterações de prazos processuais, não pode trazer alteração que traga prejuízo a direitos fundamentais. E a medida provisória 871, ela tanto traz mudança de prazos para prescrição de direitos, que são direitos que eles não podem ser objeto de qualquer disponibilidade. O que é que eu quero dizer com isso, deputado, e peço uma prorrogação? No sentido de afirmar, os direitos que estão sendo tratados são direitos que são indisponíveis. Eu não posso dispor, e para isso todo o regramento e o arcabouço constitucional veio no sentido de proteger aquele que os detém. A partir do momento que viu uma medida provisória, nós temos, no primeiro momento, uma afronta à independência dos poderes, porque esse excesso de legislação via medida provisória, ele traz uma afronta à independência dos poderes que cabe a essa casa, cabe, inclusive, no modelo feito por essa comissão, se criar regramentos, se trazer normas, objeto de uma discussão com todos os envolvidos, o que não vem sendo efetivado, de fato, nesse caso. Pode passar? E aí a gente vai verificando a aposentadoria rural, trazendo também uma nova série de exigências, pode passar, sem também preservar a questão do direito adquirido. Nós temos aí, complementando a medida provisória 871, mesmo sabendo que essa legislação é provisória, ignorando que a medida provisória está em tramitação no Congresso Nacional, se traz um normativo, que é a normativa 101, de 9 de abril de 2019, que regulamenta uma medida provisória, trazendo os efeitos ainda na parte processual de acesso a esses benefícios. Pode passar. A tramitação da 871 pode passar, a gente está na casa, pode passar. Vamos direto para a 873, por favor. Pode passar. A gente vai disponibilizar esse material, aí a gente faz um recorte de todos os apontamentos, no sentido de que essa forma de tratativa de medida provisória, ela aumenta a insegurança jurídica do país, trazendo medidas que têm uma provisoriedade e que trazem uma possibilidade de um aumento da judicialização. A gente vem aí constatando o excesso de busca pelo Poder Judiciário para que se tenha qualquer tipo de preservação de direitos advindos desses malefícios dessas medidas provisórias. Causa estranheza também a oportunidade que vem sendo dada a essas medidas provisórias. Nós temos uma medida provisória, a 873, que altera a forma de recolhimento da contribuição sindical, publicada em edição extra do Diário Oficial, quando se iniciaria a contribuição
da classe trabalhadora para o movimento sindical. Deixando, se era tão relevante, por que ela não foi feita em janeiro, quando assumiu, quando estava tendo o recolhimento patronal? No dia que se inicia o recolhimento das contribuições para os sindicatos e para as organizações de trabalhadores, se sai por edição extra, na véspera de carnaval, uma medida provisória dessa natureza. Pois não? Nós temos aí, pode passar, e alguns pontos merecem destaques das inconstitucionalidades e apontar que a medida provisória 873, ela tem um condão de não respeitar convenções coletivas de trabalho celebradas por partes legítimas, ela não respeita direito adquirido, ela desrespeita convenções internacionais das quais o nosso país foi signatário, ela desrespeita a função da mera preservação da vontade individual. Ao contrário do que é afirmado aqui anteriormente, não há um afastamento do Estado na questão das relações associativas. Em hipótese, por que, então, que a contribuição sindical não se retirou os 10% que hoje vai para o Estado? Por que o Estado não abriu mão dos 20% da contribuição sindical patronal, que hoje continua indo para o Estado? O afastamento é meramente num condão de trazer um apontamento de que eu estou preservando o direito do trabalhador, mas o que é do Estado não está sendo aberto mão. Qualquer contribuição sindical arrecadada, seja ela com autorização individual ou não, mediante uma sentença judicial, continua indo recurso para o Estado. Tanto é que o Estado fez a previsão da arrecadação dessa contribuição no próprio orçamento público. Se você abrir lá, está previsão de recebimento da contribuição sindical para compor o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. E aí, mesmo contrariando uma previsão orçamentária, onde nós temos a renúncia fiscal claramente, estabelece que deve ser por boleto bancário. Gente, contribuição sindical é recurso público, porque vai percentual para o FAT. Ele não pode ser tratado como uma verba privada. Eu não posso arrecadar e não pode incidir sequer a DRU, que também ajuda na receita da Previdência, se for por um mero boleto bancário do sistema FEBRABAN. Para vir receita para a administração pública, ela tem que vir ou por GRU ou por guia própria. E aí vem uma medida provisória que estabelece que é boleto bancário, do qual não se pode tirar a DRU, e a DRU ainda compõe uma receita que ajuda a Previdência. O ajuste fiscal necessário para que a Previdência, de fato, possa se tornar regular, ela precisa de ajustes, mas são ajustes que devem ser tratados com isonomia e não em prejuízo da classe trabalhadora. Tudo bem, queremos agradecer a doutora Zilmar Alencar pela contribuição.